Oi, gente, iniciando mais um story vlog. Primeiro, hoje estou assim, toda cagada, sem maquiagem, de pijama. Então, perdoem a cara. Tô com a boca, se não perceber aqui, rachada e tá horrível. Não sei porque rachou aí, eu mordi em cima. Enfim, tá podre. Mas, então, tô estudando pras provas. Tenho 2 provas essa semana e eu tô muito atrasada pra prova. O que aconteceu? Nesse feriado, tava tudo certo. Todo o planejamento para as provas, tudo ia dar certo como sempre. E aí uma amiga minha de infância, sabe? Tipo assim, minha melhor amiga de infância, que não mora aqui, ela mora em outra cidade, a gente tava muito tempo sem se ver, ela veio passar o feriado aqui na minha cidade. E aí ela veio aqui pra casa, dormiu aqui em casa, passou o dia inteiro aqui em casa. E aí eu não estudei esse dia, ou seja, passei um dia inteiro sem estudar. Ou seja, matéria super acumulada. Nunca tive tanta matéria pra prova acumulada igual tá hoje. Então, assim, não vou poder estudar como eu sempre estudei para as provas, porque senão eu não vou conseguir terminar a tempo. Vou ter que mudar meu jeito de estudar para as provas. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou estudar aqui. Estou na sala de casa e, enfim, tô numa bagunça total. Vocês vão olhar, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês acompanham tudo comigo. Quero que vocês deixem sugestões de vídeos pra eu gravar. Deixei aqui embaixo, que assim que terminar as provas eu posso gravar vídeos diferentes pra vocês. Em época de prova não tem como eu gravar outro além de série vlog, porque, enfim, só faço isso, só estudo. Mas assim que acabar as provas, posso gravar outro tipo de vídeo. Então deixa aqui que eu tô sem ideia. Época de prova, minha criatividade fica 0. Então deixa aqui sugestões de vídeos. E é isso, bora lá estudar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha bagunça. E mostrar pra vocês como é que eu vou estudar. Não sei se vai funcionar essa nova técnica, meu novo método de estudo. Não sei se vai funcionar, mas a gente vai tentar para tentar agilizar o estudo, para eu tentar estudar a maior quantidade de assuntos num tempo menor. Tô aqui na mesa da sala. Aqui é meu cronograma, sabe? Bem atrasado, como vocês estão vendo. Eu pinei de amarelo aqui que eu já fiz, então tá muito atrasada. Aqui é as fichas pautadas para eu fazer resumo. Ali é um cafezinho. Aqui são canetinhas, vocês vão ter 10 mil canetas espalhadas aqui. Já espalhei tudo, vocês estão vendo. Aqui são resuminhos que eu tava fazendo, mais caneta, o tripé da câmera, meu computador que tava aqui, meu relógio eu já tirei porque eu tava estudando já mais cedo, então por isso que tá aqui o relógio, tava me incomodando, o celular, meu estojo e o resumo que eu tava lendo. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu tava fazendo o resumo e como é que eu vou fazer agora, como é que eu vou estudar. Basicamente, antes eu li e fazer um resumo do assunto. Por exemplo, esse aqui é de Tosh. Eu li, esse aqui eu fiz até no último story vlog com vocês, que eu li e fiz o resumo, exemplo, de toxoplasmose. Eu fiz todo o resumo de toxoplasmose. Aí o que eu fiz depois, que eu decidi que eu ia mudar o método? Eu fiz só o resumo assim, olha. Não fiz só o resumo de toxoplasmose igual esse, olha, que é completo, deu tipo uma folha inteira só de toxoplasmose. Eu comecei a fazer o resumo só dos pontos bem principais, só diferenciando, ó. Esse resumo aqui, ó, ele tem toxoplasmose, citomegalovirose, quase que não consigo falar, simples e HIV. Então deu numa folha tudo isso, porque eu só coloquei os pontos diferenciando cada um, os pontos principais. Então, assim, eu vou tentar só ler o resumo, tipo assim, ó, reler o assunto. E se for um assunto muito fácil, eu não vou fazer resumo. E se for um assunto assim que eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu vou colocar só a diferença de cada assunto. Eu acho que assistência à sala de parto eu não vou fazer, porque na verdade eu já tenho um resumo pronto desse daqui. Tenho até que buscar que ele já tá pronto. Outro assunto que eu vou ler daqui a pouco, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. O assunto de desconforto respiratório, eu vou ler a parte de abordagem inicial e tal, não vou fazer resumo. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer resumo na hora de diferencial. Tem a doença da membrana hialina, aí tem a doença que é a taquipneia transitória do RN. Então eu vou fazer um resumo assim, olha, colocando de um lado cada doença, só para diferenciar cada ponto. O que tem diferença de cada um, não um resumo grande, só os pontos diferenciais de cada um. Eu acho que assim eu vou economizar tempo e eu vou conseguir estudar mais rápido. Então é basicamente assim que eu vou fazer. Eu vou tentar ler com bastante calma e anotar apenas os pontos principais de cada doença, para tentar economizar tempo, porque eu tô assim bem atrasada. Bom, antes de começar o estudo eu decidi colocar o tempo aí no Forest. Eu coloquei 15 minutos, mas às vezes eu coloco 25, varia. Eu gosto muito de utilizar o Forest para controlar, para eu ver quanto que eu tô conseguindo estudar por dia. Bom, vocês estão vendo aqui que eu já tô com o meu resuminho da sala de parto, que eu falei pra vocês que estava pronto, mas antes de estudar esse assunto eu decidi
ver essa tabelinha aí, que é a classificação do recém-nascido quanto a peso, quanto a idade estacional. Então, é uma classificação, é tipo bem decoreba mesmo. Então, o que eu faço quando eu tenho que estudar assuntos bem decorebas? Eu pego um papelzinho e fico treinando. Então, eu pego o papelzinho e fico anotando várias vezes pra poder depois gravar. Então, acho que o melhor jeito é anotando. Não precisa fazer bonitinho, uma tabelinha, enfim. Só pega um papel e vai anotando. Pode ser com a letra feia mesmo, é só pra tu gravar. Eu repeti esse processo várias vezes até perceber que eu já tinha aprendido esses valores. Depois eu fiz dar atendimento do RN na sala de parto. Foi um assunto que eu basicamente só li, porque era um assunto que eu lembrava bastante coisa. E é bem decorativo, e eu já tinha um resumo pronto. Então, assim, eu só fui lendo. E uma hora eu puxei uma seta de uma coisa que eu percebi que tava faltando complementar. E essa é a melhor hora do estudo, que é marcar quando você já fez alguma coisa. Sério, esse cheque aí é uma felicidade só. Gente, mudei de cenário, vim aqui pro meu quarto por motivos de estar um calor insuportável. Tá sensação térmica de 32 graus, acho que tá 29, 30 graus, sensação térmica de 32 em Belém, e não tem ar-condicionado na minha sala, então assim, não tava dando pra estudar, eu não tava conseguindo me concentrar. Então decidi vir pro meu quarto. Meu quarto tá uma bagunça, então se vocês verem alguma bagunça aí atrás, como vocês estão vendo, desconsiderem, não tem condições de eu manter meu quarto organizado em época de prova. Comenta aí embaixo se você é assim, se o seu quarto fica totalmente uma zona em época de prova. A minha vida vira uma zona em época de prova, eu não consigo fazer nada em época de prova, apenas estudo, apenas isso. Mas tudo bem. Época de prova, depois que passa, assim, tipo, no mesmo dia da prova, eu já tento voltar pra casa e organizar o meu quarto, porque, assim, fica totalmente inabitável. Mas, tudo bem. Comenta aí embaixo se você é desse jeito, ou só eu sou a pessoa totalmente desleixada com o meu quarto na época de prova. Vou me sentir muito mal se for só eu que meu quarto fica inabitável em época de prova. Então comenta aí, por favor, se você também faz isso. Minha mãe falta matar a época de prova, que meu quarto fica assim... Vocês não têm ideia de quando fica bagunçado. Mas tudo bem. Já estudei a parte de atendimento inicial do RN na sala de parto, que eu já tinha resumo pronto. Agora eu vou estudar reanimação neonatal. Não tem resumo pronto, mas eu não vou fazer também resumo, que é uma coisa um assunto que eu lembro bastante coisa. Então eu acho que só ler, enfim, ler e repetir em voz alta, ficar tentando me explicar vai ser suficiente. Então eu vou começar a estudar logo pra evitar perder tempo. Então, reanimação neonatal. Lembrando que sempre quando a gente tá fazendo o atendimento do recém-nascido na sala de parto, a gente tem que avaliar a vitalidade do recém-nascido assim que ele nasce. A gente faz 3 perguntas: se é a termo, se o bebê está respirando ou chorando, e em relação ao tônus, se ele tem bom tônus muscular. Se a resposta for não para alguma dessas perguntinhas, ele já vai para a mesa de reanimação neonatal. Em relação à reanimação neonatal, em relação a isso, as indicações paciente com idade gestacional diferente do a termo, ou seja, menor do que 37 semanas ou maior ou igual a 42 semanas, ou então qualquer paciente, independente da idade gestacional, que não tenha movimentos respiratórios regulares ou cujo tônus muscular esteja flácido. O tônus muscular correto seria a flexão ou a semiflexão de membros superiores e membros inferiores. Bom, o primeiro passo é a estabilização ou passos iniciais, que eles chamam. Primeiro, é prover calor. A temperatura da sala tem que estar a 26 graus. Você deve ter uma fonte de calor radiante. Se for um paciente neonato menor do que 29 semanas, ou então com peso a nascer menor do que 1,5 kg, ou seja, muito baixo peso a nascer, você deve envolver esse paciente em um plástico transparente, saco plástico transparente, sem secagem prévia, e deve colocar uma touca térmica nesse paciente para evitar a perca de calor pelas fontanelas. Bom, já terminei de dar reanimação neonatal. Peguei o Ned agora aqui no colo, dando uma pausa no estudo com esse menino, minha bagunça lá atrás, estão vendo? Eu vou começar a estudar desconforto respiratório em recém-nascido, e esse assunto não dá pra só ir lendo, ele tem um pouquinho mais de detalhe. Enfim, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer resumo nele, mas não vai ser... Que soninho, hein, meu amor? Que sono! Você tava dormindo, já quer voltar a dormir de novo? Olha que coisa mais fofa esse menino. Vocês aguentam ele? Porque eu não aguento. Não aguento. Então, eu vou fazer resumo, só que assim, não dá pra fazer um resumo muito longo, não dá pra perder muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês mais cedo, eu vou colocar apenas os pontos mais importantes,
o que provavelmente eu iria esquecer, o que... Enfim. Então eu vou colocar mais os pontos de diagnóstico diferencial de cada doença. Tipo, doença de membrana hialina, taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome de aspiração meconial. Vou colocar a diferença de cada uma dessas doenças. Então vai ser um resumo assim, bem resumidão mesmo na ficha. Então eu vou estudar esse assunto agora. Acho que esse eu vou demorar um pouquinho mais, que é um assunto que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Pelo menos eu tive um pouco mais de dificuldade na hora de estudar pra tutoria. E eu não lembro tão bem. Eu lembro algumas coisas, mas eu não lembro tão bem na parte de diagnóstico diferencial. Então eu vou estudar agora e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazendo. Então, sempre que eu mostro em algum vlog eu estudando pras provas, vocês me enchem de perguntas, querendo saber como é que funcionam as minhas provas, como é que é o modelo de prova. Então, cada matéria tem um modelo diferente de prova. Eu já gravei um vídeo falando só sobre isso. Vou deixar pra vocês no box de descrição pra quem quiser ver com mais detalhes. Eu falei como é que funciona cada prova de cada matéria. Mas de uma forma resumida, eu vou falar pra vocês das provas da PTM, que é a prova dos assuntos da tutoria, como é que funciona. Então, a prova do assunto da tutoria é uma prova que geralmente tem 25 questões objetivas, ou seja, 25 questões de marcar, e 4 a 5 questões subjetivas, ou seja, questões que você vai ter que escrever. Geralmente subjetivas, cada uma é A, B, C, A, B, C e D, depende muito. Se a resposta é muito longa, não tem, tipo, várias alternativas, não tem várias perguntinhas dentro. Mas se for respostas curtas, tem A, B, C, D e E. Então é basicamente isso, a prova vale 10. Outra pergunta que eu também sempre recebo é de que eu tô fazendo faculdade de medicina. E aí eu percebo que muita gente não sabe mais ou menos como é que funciona o processo de especialização dentro da faculdade de medicina. Então, basicamente é o seguinte, não tem como você fazer, eu quero ser pediatra, vou fazer só pediatria, vou fazer, enfim, a faculdade de medicina são 6 anos onde você vai estudar de tudo, você estuda todas as áreas, todas as especialidades médicas, desde pediatria, a geriatria, a cirurgia, então você estuda tudo. E aí quando você termina a faculdade, você tem uma prova, que é a prova de residência, e você faz a prova como se fosse um novo vestibular. E aí, em vez de você fazer, tipo, vestibular para direito, vestibular para medicina, para engenharia, você vai fazer para sua especialização, para sua residência. Então, por acaso, eu quero fazer dermato, então eu vou fazer a prova para dermatologia. Aí você pode fazer a prova para o que você quiser. Então, é basicamente isso. Você tem que fazer os 6 primeiros anos, que é de geral, é de tudo, para depois você fazer a residência, que é a especialização. Bom, gente, mais um assunto concluído com sucesso. Melhor parte do dia acontecer completa, sabe? Marca o okzinho. Hoje eu consegui estudar bastante coisa, eu estudei com vocês. Eu tinha estudado coisa mais cedo, mas estudei com vocês, sem me desconforto respiratório. Atendimento do RN na sala de parto. Estudei reanimação neonatal. E prematuridade, mas nem mostrei prematuridade pra vocês, né? Mas prematuridade é um assunto minúsculo, foi tipo assim, uma página. E eu só li porque é muito pequenininha, era mais a parte de fatores de risco e as complicações de um prematuro. E a classificação, tipo, de prematuro tardio, enfim. Então assim, bem tranquilão mesmo. Mas, enfim, até que eu estudei bastante coisa. Parece assim, foi, sei lá, 4 assuntos? Reanimação, atendimento, prematuridade, 4 assuntos, mas assim, bastante coisa. Mas, enfim, eu vou encerrar o vlog por aqui. Agora eu vou pra igreja. Hoje é domingo, tenho que ir na igreja. Quase que não sai, né? Vou na igreja, quando eu voltar eu estudo mais coisa. Mas até que fluiu bem agora esse período, fluiu bacana o estudo. Gostei bastante. Espero muito que vocês tenham gostado do Story Vlog, gente. Se vocês gostaram, esquece de clicar no gostei. Se é novo no canal, deixe de se inscrever aqui embaixo. Deixem sugestões de vídeo aí pra eu gravar. E é isso, se você assistiu o vídeo até o final, comente a palavra amarelo pra eu saber. Beijos e tchau, tchau.